E o fato é que nós somos bons analistas. A gente analisa a vida do outro. Ih, você viu o irmão, ó. Aliás, vamos fazer uma análise aqui, me ajuda. Olha para a pessoa que está sentada. Se for marido e mulher, não olha não, olha para outro lugar aí, pelo amor de Deus. Mas olha para alguém aí. Dá uma medida nessa pessoa. A Isadora veio hoje? Cadê a Isadora? Está lá dentro? A Isadora olha e faz assim, ó. Dá uma medida nessa pessoa aí. Vê se ela tem cara de quem vai morar no céu, vê aí. Você sabe por que muitas pessoas se apegam naquela palavra assim, ó. O homem só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você andar mulambento por aí, meu filho, até Deus vai ficar olhando a tua aparência. Porque tem pessoas que não têm aparência de crente, não têm aparência de salvo. O salvo parece que é salvo. O crente tem que parecer que é crente. Chamou um monte de gente boa, mas também no meio chamou um monte de gente ruim. Muitos são os chamados. Mas quem que é o escolhido? Olha a chave que Jesus liberou ali. Ele diz, no meio da festa tinha um que não tinha as roupas adequadas. Bíblia NVI. Se a gente pegar na outra tradução, vai estar, no meio da festa tinha um que não estava vestido com vestes nupciais. Se a gente pegar outra tradução, que eu fui pesquisar, está escrito, no meio da festa tinha uma pessoa que não estava vestida para o casamento. Ô irmão, que situação. Um dia eu fui num casamento, eu e a pastora, fomos padrinhos. E o pastor, pensa num homem abençoado, irmãos. Ele pregou mais ou menos umas 2 horas e 20 minutos. Eu já não aguentava mais ficar sentado naquela cadeira. 2 horas e 20 minutos de mensagem. E ele falou assim, ainda tinha mais coisa para mim falar. Quase que eu gritei, misericórdia, não. E eu fui, irmãos, ó, terno, gravata, padrinho. Vai vestida a caráter. A tua mulher vai no cabeleireiro, vai arrumar o cabelo, vai fazer maquiagem, vai pôr um vestido top. De frente com a gente, tinha um outro casal de padrinho. E a moça estava desse jeito que eu falei. Vestido, cheio de pedraria, paetê, todo brilhoso, parecendo a fada madrinha. O marido não teve coragem de passar um gel no cabelo, camisa aberta até aqui, sentado na cadeira igual um tonto. Eu olhei para ele, eu falei para a pastora, ele está doido. Se eu sou mulher desse cara, eu tenho vergonha de andar com ele desse jeito. A mulher toda arrumada e o cara todo mulambento atrás. Assim também nós temos que olhar. Muitos são chamados. Quem serão os escolhidos? Aqueles que se vestiram adequadamente para o casamento. Qual é esse casamento? É o casamento do noivo com a noiva. Nós vemos aqui na representação da nossa conferência, o Dília e a Carol ensinando, a noiva é a igreja, Jesus é o noivo. Mas aí você foi convidado para o casamento. Dá um glória a Deus por isso. Se você é qualquer convidado, o casamento é 6 horas, 5 horas você vai se arrumar. Agora, se você é a noiva, e hoje nós temos, né, os dias da noiva, tem até o dia do noivo agora. Vai cedo pro salão, toma banho com pétala de rosa, coloca vela aromática, tudo cheirando, faz massagem, faz cabelo, maquiagem. Chega lá, não pode nem rir muito, tanta maquiagem no rosto. Mas é um dia se preparando. E elas ainda conseguem, as abençoadas, chegar atrasadas. O dia inteiro se arrumando e ainda chega atrasado. Com Cristo não dá para chegar atrasado. Mas é preparação. O noivo vai se preparar, se você vai ter que comprar um terno, alugar um terno, você não vai no dia, você vai antes, você vai escolher o terno, você vai ver. Geralmente você vai sentar, senta o noivo e a noiva, escolhe os padrinhos, escolhe a comida que vai ser depois. Agora tem uma moda que você escolhe até as gravatas dos noivos, combinando com os vestidos, chega, tá todo mundo igual, tudo de vestido verde, tudo de vestido rosa. Eu acho que isso quebra o clima, deixa cada um vir da cor que tá, vira aquele fuzuê de cor, para mim fica mais bonito. Mas a preparação, sabe o que eu aprendo aqui? Os chamados vão chegar ali, mas só serão escolhidos aqueles que se preparam para esse casamento. Olha para esse lindão, para essa lindona de novo, pergunta, está se preparando?
Quando você recebe um convite, eu fico, meu Deus, fui chamado, que maravilha, a pessoa me considerou. Aí você pergunta, vai ter festa? Vai, boquinha livre, melhor ainda. Chego na festa, geralmente torradinha, patê, eu já pergunto, vai ter mais alguma coisa no final? Senão eu encho a barriga de torradinha, patê. Preparação. O que Jesus está falando é sobre isso. Talvez você é a pessoa que está aqui na igreja e foi chamado por Ele. Mas de repente você é a pessoa que não está se preparando para se encontrar com Ele. Eu coloquei o nome nessa mensagem de como seria uma igreja inclusiva. Inclusive é aquela que inclui todas as pessoas. Muitos são chamados. Jesus te chamou você, desse jeitão seu. Aí você conhece a pessoa. Geralmente, quem é que é mulher casada? Faz assim com a mão. Quando você casa, seu marido é o must de beleza, não é? Você já começa a namorar, já começa. Não gostei dessa calça, não gostei dessa camisa. Esse sapato, não. Você começa a trocar a roupa dele. Só que às vezes você, mulher, também, tem algumas roupas que você usa que junto com o teu futuro marido, você já se sente constrangida de usar. Então um vai moldando o outro. Agora com Cristo, nós não moldamos Cristo. Mas Cristo, Ele entra na nossa vida e Ele tem que nos moldar. Mas Ele só vai te moldar se você deixar. Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma preparação dia após dia. Estava falando com a pastora Margot hoje, tomando um cafezinho com ela, e ela falou assim, você já pensou como que é morrer? Eu falei para ela, todo dia. Acorda com o braço formigando, ai meu Deus, é um infarto, ai vou morrer. Mas não estou sentindo dor nenhuma, acho que eu só dormi em cima do braço mesmo. Todos os dias. Dá uma dor de cabeça, dá uma dor na barriga, você já pensa, meu Deus, será que é um trem que vai me matar? Eu creio em Deus, eu oro, repreendo. Mas todos os dias você tem que esperar que esse momento aconteça na tua vida. E se esse momento for hoje, for amanhã ou for depois, você está vestido para isso? Será que as minhas vestes, não essas vestes aqui, mas as minhas vestes espirituais estão prontas para me encontrar com o Cordeiro? Ou será que eu vou chegar lá todo... Ele vai dizer, amigo, foi isso que nós lemos? Como que você entrou aqui? Você não está vestido adequadamente. E a Bíblia diz que o tal do amigo não tinha palavras. Assim vai ficar a pessoa que chegar diante de Cristo e Jesus dizer, mas você esteve na igreja quantos anos, meu amigo? E ele vai ficar sem palavras. Porque muitas vezes a palavra ela vem direcionada a nós, mas nós rejeitamos a palavra. E deixa eu dizer uma coisa para você que vai parecer heresia, e se você achar que é heresia também o problema é seu. Você não será condenado por causa do pecado, porque o pecado Jesus resolveu na cruz. As pessoas que serão condenadas pela rejeição que elas fizeram com Cristo. Gente, eu estava com o Natan no colo ali. O Natan olha lá da porta e vem. Aí eu dou a mão para ele, ele quer subir na minha perna. Aí o Thomas chegou e falou, dá um abraço, Natan. Ele faz assim, ó. Natan, e ele aprendeu a ignorar. Só que é um bebezinho, a gente acha bonitinho, né? Ai, tá me ignorando. Imagine quantas vezes Jesus falou com você. Jesus chamou você. Jesus usou a minha voz aqui para falar com você e você. Na hora que o chicote está estralando, vou no banheiro. Tomar água. Eu vou tomar um café. Pense, quantas vezes ignoramos ele? Quantas vezes nós somos chamados, mas não somos escolhidos? Porque toda vez que ele fala comigo ou fala com você, é uma voz de preparação para que você um dia possa morar com ele. Para que você não aconteça como aquele amigo. Amigo, você não tem as vestes, o que você está fazendo aqui?
chamou os servos, e a Bíblia diz que esses servos serão os anjos. E vão amarrar mãos e pés e vão lançar no castigo eterno. Castigo eterno. Nós não servimos Jesus, preste atenção, porque nós temos medo do inferno. Bom, pelo menos eu não. Mas eu conheci um amor muito maior. Um amor que me tirou do fogo do inferno. Um amor que me restaurou. Um amor que conhece todos os meus defeitos e não aceita os meus defeitos, mas a cada dia Ele me transforma um pouco mais parecido com a imagem e semelhança dEle. Isso é andar com Cristo. Eu preciso de casa? Claro. Preciso de carro? Claro, preciso de um carro. Preciso de roupas? Preciso de alimento? Preciso. Mas sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele não tem como eu viver mais. Mas quantos de nós ignoramos o chamado dEle, a palavra dEle? As pessoas buscam nesse mundo fazer marcas no corpo. Marcas de identificação. Cada um gosta de cortar o cabelo de um jeito, e é uma marca de identificação. Outro quer fazer uma tatuagem, é uma marca de identificação. Outro gosta de usar um estilo de roupa, é uma marca de identificação. Vai lá e coloca lente de contato verde, lente de contato azul. Olha para você ver. Quem aqui usa óculos e não gosta de óculos? Faz assim com a mão. E eu que gosto de óculos e não uso óculos. Aí quando eu saio de óculos, as pessoas dizem, o senhor usa óculos? Opa, mas meus óculos não têm grau. E eu gosto de óculos. Marcas de identificações. Mas a Bíblia diz que Jesus ele quer fazer uma marca em mim e em você. Uma marca semelhante à que ele fez no povo dele no passado. Aquele povo que o rejeitou. Aquela marca chamava-se circuncisão. Era feita nos meninos. Os meninos da igreja, diga glória a Deus. Então o menino com 8 dias, posso explicar sim ou não? Pegava-se o menino com 8 dias, levava para o sacerdote. Vamos ver se esse menino é menino mesmo. Coloca o pingolim para fora. Colocava o pingolim para fora. Aí tem aquela pele que sobra na frente. Hoje eles chamam de fimose. O sacerdote ia, ó, cortava ali. Isso chama-se circuncisão. Quem não sabia agora sabe. Todos os meninos judeus passam por isso. 8 dias. Aí fazia a circuncisão. E logo em seguida fazia o quê? A apresentação. Só que hoje a gente apresenta que o pastor quase não aguenta levantar no colo. Quase 5 anos de idade para apresentar. Essa era a marca. Quando Davi chega diante do gigante, olha para onde Davi olha. Todo mundo fala, o gigante é grande, ele diz, mas ele não tem circuncisão, eu tenho. É isso. Ele diz assim, ó, todo menino que tem a pelinha cortada tem aliança com Deus. Deus está com ele. Deus não desampara quem tem circuncisão. Deus não desampara aquele homem que fez aliança. Ainda lá pequenininho, que nem conhecia. Mas cresceu sabendo que tinha aliança. Olha só. Mas e agora, pastor? Eu tenho que fazer isso? Não, agora a marca é diferente. Olha aqui, ó. Colossenses 2, do 11 ao 15. Porém, por ele vocês também foram circuncidados. Não como a circuncisão feita por uma humana. Olha o que o Paulo explica, ó. Vocês estão circuncidados. Mas não é mais aquela circuncisão de... Agora é diferente, aí ele vai explicar, ó. Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Vem comigo, vamos entrar só nesse versículo, eu já vou para frente. Despojar. Essa palavra é linda. A maioria não sabe nem o que é. Eu vou usar um exemplo. Deixa eu ver alguém que pode me ajudar. Vem cá, André, me ajudar. Vamos receber o André com uma forte salva de palmas para Jesus. Amém. Despojar é o seguinte, cara. Essa jaqueta não está mais boa para você. Tira. Mas não pode tirar e guardar.
Tem que tirar aí, joga fora. Se despojou daquilo. Não usa mais. Pode sentar lá agora sentindo frio. Não, despojou, já era. Você se despojou, você não volta mais atrás para buscar, amém? Olha para esse lindo, para essa linda e diga: a velha vida que você tinha, fala, jogou fora. Você não volta mais atrás para buscar ela. Acabou, morreu. Os desejos da carne agora não pode mais dominar. Aí as pessoas ficam buscando versículos. Vamos lá. Pode beber ou não pode beber? Não, pode beber, não pode embriagar. Não, um vinho pode beber. Busca o versículo bíblico, tá? Vamos para o versículo bíblico. Andeis no Espírito e jamais cumprirei os desejos da sua carne. Bebida é desejo do Espírito ou da carne? Então, se você andar no Espírito, você não quer beber. Vamos lá. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala de tatuagem, pastor. Porque o versículo lá de Levítico não tem nada a ver. Tatuagem é desejo do Espírito ou desejo da carne? Andeis no Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Então, tudo que é desejo da carne, você só vence andando no Espírito. Como que eu sei se eu fui marcado por Deus ou não? Tua velha vida está aí com você ainda? Ou você está mudando a cada dia mais? Melhorando a cada dia mais? Porque senão eu estou dentro da igreja. 1 ano, 2, me ajuda a contar. Mas eu não mudei de vida, eu não fui marcado, eu não fui circuncidado, eu não despojei da carne. Então eu não tenho veste nupcial. E se Jesus volta hoje, eu estou participando da festa, mas eu não tenho veste para entrar no céu. Ô irmão, não precisa passar frio não, obrigado. Aí eu jogo a jaqueta dele, o celular de 5 mil reais está no bolso, pronto. Hein? Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Então muitas vezes, nós estamos na igreja, fazemos como somos crentes, mas a nossa carne está vencendo. E a gente usa aquela palavra, o meu espírito está guerreando contra a minha carne. É isso, irmão. Está facinho de vencer, é só andar no espírito e a tua carne vai morrendo a cada dia mais. E eu vou te falar uma coisa, é um pouco difícil no começo. Eu tinha 21 anos de idade, irmão. 21 anos de idade, seus hormônios estão fervendo, o sangue está borbulhando dentro da veia. E eu era homem mesmo, né? Passava mulher na rua, pescoço quase. Mas aí eu aceito Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hormônio aceita Jesus Cristo? Sim ou não? Mas agora, se eu ando em espírito, eu domino os desejos da minha carne. Colocava um óculos de sol e glorifica a Deus. Senhor, a minha carne pode ser fraca, mas o Espírito que agora habita em mim me faz forte, porque é na fraqueza que eu sou forte. E eu conto meu testemunho, entrava na rua. Meu Deus, Jesus, se eu passar perto daquela mulher, eu não vou resistir não. Eu vou voltar nessa rua e vou passar pelo outro quarteirão. Muda de caminho. Até chegar um momento que não faz mais diferença para você. Eu tive problema com bebida. E eu saía da casa da minha mãe de moto, eu tinha que passar na porta do bar que eu frequentava. Irmãos, é simples. Passa de moto e vai embora. Não é simples? E eu saía da casa da minha mãe mentalizando. Não vou parar. Não é mais a minha vida. Não vou parar. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Não bebia mais, não fumava mais, não jogava mais. Entrava no bar e pedia uma guaraná. Mas o ambiente já não era mais para mim. Os assuntos já não davam mais. Então alguém falava, vamos jogar? Não, agora não jogo mais, eu estou indo na igreja. Ou vamos pitar um cigarro? Não pito mais. Vamos tomar um? Não bebo mais. Cara. Então se eu não jogo, não bebo, o que eu estou fazendo naquele ambiente? Mas todos os dias eu saía da casa da minha mãe mentalizando, não vou parar.
E parava. Então o Espírito que passou a habitar dentro de mim e habita dentro de você, ele te dá estratégias de guerra para você vencer. Simples. Sabe o que o Espírito Santo diz? Por que você passa na porta do bar? Tem um monte de rua nesse aeroporto, passa por lá. E eu comecei a não passar mais na porta do bar. Mas a minha carne, associada com o diabo, tentava me frustrar e dizia: você é um fraco mesmo. Se você fosse forte, você passaria lá, você resistiria. E a minha carne falando isso e eu passando por outro lugar. E sabe o que eu dizia para a minha carne? Eu sou fraco mesmo, mas aquele que agora habita em mim é forte, ele vai me dar força para vencer. Eu não sei se foi 5, 6 meses, 7 meses, sem passar na porta do bar. E depois de um tempo, eu já estava até fazendo a obra na igreja, eu disse: agora eu preciso testar. Eu saí de moto e eu falei: eu não vou parar no bar. E quando eu virei a esquina, o coração. E eu passei direto e fui embora. E aquele dia eu glorifiquei a Jesus. Eu disse: Jesus, como o Senhor é bom e nos dá vitória. Despojar. Aquele dia eu entendi. Eu fui circuncidado. Mas na onde? No meu coração. Nos meus sentimentos. Nas minhas vontades. Essa é a marca que o Senhor Jesus quer fazer em você. Vamos seguir mais o versículo ali, 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sepultados no batismo. Como é que é o nome do irmão mesmo? Giovanni, irmão Giovanni. Nós vamos sepultar esse homem daqui uns dias. Ó. Sepultado no batismo. O irmão já se despediu da velha vida. Mas quando a gente vai num velório, como é que é? Velório a gente chora, né? Eu, principalmente, quando eu vou no velório, se estiver descendo no buraco, ou se a gente for no cemitério aqui, que eles assentam o tijolinho, que tristeza que é, né? Você ficar pensando: não, vamos largar a pessoa aí. E o coveiro está lá sentando o tijolinho, você pensa: não, vamos embora, vai ficar aí numa friagem, meu Deus. E a gente chora. Natan, mas se você andar aqui na frente, todo mundo fica olhando em você. Vai lá, vai. Pega ele aí, Carol, pega ele. E tira a atenção de todo mundo. E você fica ali olhando, e você volta para casa naquela tristeza. Mas e quando é um nascimento de uma criança? Nascimento é tudo diferente, não é? Tem um cliente meu, a mulher dele ganhou neném há pouco tempo. Aí hoje eu parei no mercado, eles estavam saindo do mercado e eu gritei: deixa eu ver esse neném aí. Aí ele veio na janela do carro mostrar. Nossa, o meninão cabeludão. Falei: agora mesmo já está lá no meu salão cortando cabelo. E a alegria que é você receber uma nova vida. Às vezes o que nós precisamos é passar um luto verdadeiro. Qual luto? Meu velho eu está morrendo. Aí você chora. E aconteceu isso comigo. Eu cheguei na beirada do rio. Como é que chama aquele rio? Canoas, aquele rio lá do Poelzinho? Rio Canoas, nem sabia o nome do rio. Eu cheguei na beirada, irmãos. E antes de entrar na água, me deu uma crise de choro. Eu fui chorando, chorando, chorando. E eu ouvia uma voz falando dentro de mim. Não ouvia no ouvido. Eu ouvia uma voz falando dentro de mim. E essa voz, ela dizia assim, se despeça das coisas do mundo. Porque você não faz mais parte dessas coisas. E eu passei um luto na beirada do rio. E os irmãos cantando louvor, meu pastor dentro da água já. E eu fui chorando, 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 até o momento que eu entrei. E ainda dentro da água eu chorando muito. Então, meu pastor era um pouquinho mais baixo que eu também era mais magro, estava mais fácil. E ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eu fui sepultado. E quando eu me levantei, eu fui tomado de uma alegria tão grande que era inexplicável. Eu dizia: Senhor, agora eu estava chorando, agora tem uma alegria. E eu continuei chorando, mas não era mais um choro de tristeza, era um choro de alegria. Eu fui sepultado. O mundo é a morte. Olha o próximo versículo que nós vamos ler. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, ou seja, lá no mundo, quem está no mundo está morto.
Então, na verdade, eu já estava morto. O que eu precisava era realmente ter vida, que eu não tinha. Então, se você está dentro da igreja essa noite, mas você ainda não passou por esse momento de matar o velho homem, João 3 diz, e nascer o novo homem, você não vive com Cristo. E quando você nasce de novo, é como a criança lá, chora. Você tem que ensinar, filho, não pode andar aí na frente. Faz o cocôzinho, você tem que ir lá e limpar. Tem que dar mamadeira na hora certa. O novo nascido é assim também. Precisa de alguém pegar na mão, ajudar, ensinar. Vai fazer sujeirinha na fralda, aí a gente vai, limpa a sujeirinha da fralda do novo convertido. Dá uma mazinha até ele poder comer uma comida mais forte. É assim. Só que às vezes nós queremos ser tão maduros, nós batizamos num dia, no outro a gente já quer falar lagaçúbia e já quer pregar para todo mundo. Quando na verdade nós precisamos ser cheios. Eu vivia na morte, agora Jesus me trouxe a vida. Você vivia também na morte, você só não percebia. Agora Jesus te trouxe a vida. Ó. Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Diga aleluia. 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que era contrária a nós. Ele a removeu, pregando ela na cruz. 15. E depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. Deixa esse versículo aí um pouquinho. Havia uma escrita de dívida. Vamos trazer para o nosso entendimento. Existia uma promissória que tinha o nosso nome, que estava nas mãos do diabo e que também estava nas mãos da morte. Olha que coisa, hein? E o diabo iria cobrar essa dívida de nós. A morte iria cobrar essa dívida de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus cancelou essa dívida. Jesus foi lá, pagou, pegou a dívida nossa, pegou nossa promissória espiritual e pregou ela lá na cruz. E olha, depois de ter despojado, depois de ter tirado os poderes e autoridades, humilhou publicamente. Primeiro Jesus humilha o diabo. Ele diz, diabo, você não vai cobrar mais nada de ninguém. E então Jesus morre. E depois de 3 dias, Jesus humilha a morte. Olha que situação. A morte está lá, venci, matei ele. Jesus volta e diz, que matou nada. Ressuscita e se levanta. Jesus humilhou até a morte. Por isso ele diz, aquele que crê em mim jamais verá a morte. Porque nós não passamos para a morte, nós passamos dessa vida para outra vida. Olha que situação daquele que está vestido, daquele que anda com Cristo. Está aqui, deu um trem, morreu, abriu o olho. O que aconteceu? Quem são vocês? Eu disse, você não conhece a gente? Aí você abre o olho, a tua mente muda do outro lado. Você abre o olho do outro lado, você começa a conhecer os salvos. Ué, mas o que eu estou fazendo aqui? Você morreu, morri que hora? Eu nem vi. Ah não, você não vai ver a morte. Fecha o olho aqui e abre os braços, abre os olhos nos braços de Jesus Cristo. Assim é para o crente. Agora, muitas pessoas não entendem o porquê dessa dívida. Muitas pessoas, e eu vi uma pessoa falando, um podcast dizendo, Deus que criou o diabo, aí o diabo criou o pecado, aí Deus criou o homem, e Deus que criou o pecado e tudo. Irmãos, a criação do homem foi uma das maiores demonstrações de amor de Deus. Porque ele cria o homem com livre arbítrio, direito de escolha. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Porém, você vai viver as consequências das suas escolhas. Então Deus, ele cria. Te dá liberdade. Pode viver os prazeres da sua carne. Mas aí depois você vai ter que pagar a promissória. Agora, você pode simplesmente ignorar os prazeres da sua carne. E então a promissória foi paga por ele. Você escolhe, ou ele paga a promissória ou você paga. Se eu ando com ele, ele paga a minha promissória. Se eu não ando, eu tenho que pagá-la no final. Vamos ler o que ele fala em Romanos 5. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, Cristo não morreu para pessoa boa.
Jesus Cristo morreu por nós quando nós não valíamos nada. E de repente você está escutando dizendo, ainda não vale nada. Cristo morreu foi por você mesmo. Agora olha o desfecho da história. Ó. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Irmão, se não for pai e mãe, ninguém dá vida pelo outro, não. Mas, por uma pessoa boa, talvez a gente morreria por ela. Talvez a gente morreria por alguém. Ninguém quer dar vida por causa de bandido, ninguém quer dar vida por causa de gente ruim, não. Mas por uma pessoa boa, talvez a gente... Aí ele vai completando, ó. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele está dizendo, ó, por uma pessoa boa, talvez alguém morreria. Mas Jesus morreu por um bando de pecador. Não morreu por gente boa, não. Então, se você cresceu com esse pensamento que você é bom, ó, joga isso fora. Olha que orgulho. Não, nós tudo estávamos no mesmo barco, afundando e indo para o inferno. Jesus morreu pela gente. Aí, quando você o aceita, começa a transformar as coisas. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ó, vamos ler devagarzinho. Fomos justificados. Justificado é ter sido feito justiça. Então o juiz olha, tá, o Marcelo devia mesmo. Mas Jesus pagou no lugar dele. Está livre. Foi justificado pelo sangue de Cristo. Então eu não tenho glória nenhuma em mim. A glória é toda dele. Foi ele quem pagou a dívida. Agora eu sou dele. Eu posso dizer que sou escravo dele se ele me comprou. Aí ele vai continuar explicando. Ó. Não, fica lá. Fica lá. Justificado, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é o último dia. Não é o diabo que vai condenar as pessoas. A ira de Deus vai ser quando Deus vai pegar o diabo, vai pegar os capeta que andou com o diabo, vai jogar tudo no lago de fogo de enxofre, e aquelas pessoas que não estavam vestidas com vestes nupciais também vão ser jogadas lá. A ira de Deus vai durar um momento e acabou. E andar com Cristo nos livra dessa ira de Deus, no dia da condenação. O diabo não tem poder de te condenar. Jesus tem o poder de te salvar, mas depende de você. Depende de você. Versículo 10. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, quando que nós fomos inimigos de Deus? Antes do batismo, irmão. Antes do batismo, você é inimigo dele. Agora pensa que palavra pesada é essa, inimigo de Deus. É ele que está dizendo. Todo aquele que não tem veste nupciais. Pastor, eu batizei, mas eu não mudei de vida, não. Inimigo de Deus. Precisa mudar de vida. Não tem a marca ainda. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se por causa da morte de Jesus, ele nos tira de inimigos e nos torna amigos, imagine a graça dele nos alcançando agora. E é tudo ele que tomou a decisão de fazer. Então, se você está sentado aqui, se você respira, se você pode, é porque ele olhou, ele amou e disse, vou dar uma chance. Vem, eu quero você. Então amoleça o coração, para de ser durão, para de... Eu sou assim mesmo, eu sou barro nas tuas mãos, oleiro. Mete a mão no barro e transforma, faz o que o senhor quiser. Quer me jogar no chão, joga, me quebra, me reconstrói, me faz de novo. Só não deixa eu ser a mesma pessoa. Me transforma, esteja disponível para transformação. E quantas vezes a gente fica nervosinho, bravinho, porque Deus não faz as coisas do nosso jeito. Aí o pastor Maurílio, amigo meu que esteve aqui ano passado, ele falava assim, ó, Deus não é velho, Deus é antigo. E gente antiga é sistemática. E gente sistemática, as coisas têm que ser do jeito deles. Deus é antigo, sistemático, e as coisas têm que ser do jeito dele. Não é do nosso jeito. E por que tem que ser do jeito dele? Porque ele conhece o que você não conhece, ele ouviu o que você não ouviu, ele sentou em mesas que você não sentou, ele conhece futuros que você não conhece e ele quer livrar você disso. Por isso ele fez um pré-destino para você e quer fazer você caminhar em vitória, em triunfo com ele. Abra os seus ouvidos. Dá mais um versículo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
mediante a qual agora recebemos a reconciliação. Vamos até mais um, vai. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado não entrou por causa da Eva, viu, gente? Foi por causa do Adão. Um homem, pelo pecado, entrou a morte. Então, Adão deixou o pecado entrar e o pecado gerou a força da morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Herança. Então, quando Adão peca, por causa do pecado dele, nós trouxemos essa herança maligna. Uma herança que você põe duas crianças brincando com um carrinho, eles brigam por causa do carrinho. Vocês estão entendendo? Então, essa briga de direita e esquerda do nosso país, criança briga. Põe 3 crianças para jogar futebol. Aí 2 já faz uma panelinha e já briga com a outra. Preste atenção nessas coisas para você ver. Isso tudo é resultado da maldade do ser humano. Mais um. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Essa parte que eu preciso explicar bem para você. Antes de ser dada a lei. Qual lei? Começou nos 10 mandamentos e depois ampliou para 613 leis lá dos judeus. Antes de ser dadas essas leis, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não era levado em conta quando não existe lei. Então, antes de Moisés escrever as leis, as pessoas pecavam e, matou o outro lá. Matou, o problema é seu. Teve 2, 3 mulheres, o problema é seu. O pecado não era levado em conta, mas o pecado estava ali. É como uma pessoa do mundo. A pessoa do mundo, ela não conheceu nem a lei, nem a Cristo. Então, para ela, tanto faz. Ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, tanto faz. Ter 2 homens, 3 homens, 4, tanto faz. Roubar o dinheiro dos outros, tanto faz. Mexer com droga, tanto faz. Beber, tanto faz. Por quê? O pecado está ali, mas a pessoa não leva isso em conta. Ninguém está nem dando bola. Por isso que você tem que ser diferente do mundo. 14. Todavia a morte reinou, o reino da morte, de Adão até Moisés. Então a morte reinou naquele povo. Quando Deus entrega a lei, a morte para de reinar. Era o reino da morte. Todavia a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, assim, teve um monte de gente que não cometeu pecado igual a Adão, que não desobedeceu a Deus, mas a morte reinou sobre eles. Aí foi dada a lei, da transgressão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão era uma figura de Jesus Cristo. Adão era semelhante a Jesus Cristo, filho de Deus. Era para governar todas as coisas, entregou tudo na mão do diabo. A morte passa a governar. Olha o próximo versículo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, o Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, se o pecado de Adão trouxe a morte para um monte de gente, ele está dizendo que a graça de Jesus vai salvar muito mais pessoas. Então, quando nós vemos as pessoas dizendo, poucas pessoas vão se salvar, é uma mentira. Muitas pessoas irão se salvar. Tomara que você seja uma delas. Eu quero terminar de explicar isso aqui hoje ainda, vamos lá. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, um pecado gerou a transgressão. Só que quando Jesus veio, já tinha muitas transgressões acumuladas. Então a graça foi muito maior do que o pecado de Adão. Então o que eu aprendo? Sem a lei, a morte reinou. Mas e quando Moisés trouxe a lei? Quem reinou foi o pecado. Porque o povo não conseguia viver a lei. A lei era muito difícil. E então vem Jesus Cristo. Agora em Jesus, nem a morte reina nem mais e nem o pecado. Agora é o reino do Espírito Santo trazendo a graça para dentro de nós. Adão pegou tudo isso, a graça que ele tinha, e entregou nas mãos da morte, entregou nas mãos do diabo. E Jesus vem e faz o quê? Restaura tudo na vida de quem o aceita como Salvador.
Porque na vida daquele que não aceita, não tem como Jesus restaurar nada. Então nós precisamos observar dentro de nós, quem somos nós? Nós entramos no ano profético do descanso, mas eu não estou igual o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, eu estou descansando em Cristo, e descansando em Cristo Ele multiplica as minhas bênçãos, multiplica a minha força, multiplica a minha prosperidade, me dá uma mente criativa, onde eu passo a ter autoridade e fé para chamar à existência as coisas que não existem. Olha que coisa forte. Agora vamos analisar o último texto aqui, ó. 1 Coríntios 15, 45. Dá um glória para me ajudar. O tempo é curto para aprender todas essas coisas. Eu estou falando muito rápido, sim ou não? Está dando para todo mundo entender? Ah, Jesus, aí. Espírito Santo, o que eu não consegui explicar, o Senhor explica. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Mas o último Adão, espírito que dá vida. O Adão era um bonequinho de barro que recebeu o sopro. Se tornou uma alma vivente. Mas o último Adão é Jesus Cristo. Ele não recebeu o sopro. É Ele quem sopra sobre mim, sobre você. É Ele quem gera vida em nós. Tá eu e você lá, os mulambão do mundo. Quem assistiu aquele filme do Chicó e do João Grilo? Na hora que ele toca a gaita. Daí ele começa a dançar. Eu fico imaginando, tá no mundo daquele jeito. Acabado. Aí vem Jesus e eu levanto todo alegre de novo. Véio. O primeiro recebeu o fôlego, o segundo dá o fôlego. O segundo gera vida. Estava morto, ele gerou vida. Mais um versículo tá bom também. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o primeiro veio natural. Depois dele veio o espiritual. Adão agiu de forma natural. Jesus agora ele age de forma espiritual. Vamos pegar na nossa vida isso. Primeiro nós vivemos de forma natural, até Jesus soprar o Espírito dentro de mim e dentro de você. E depois que Ele sopra, nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. Nós paramos de viver carnalmente e começamos a viver espiritualmente. E a Bíblia diz que o homem espiritual entende todas as coisas que Deus está falando. E o natural? O natural vai, o pastor orou aqui, caiu um monte de gente. O natural não entende. Agora o espiritual, e o Espírito Santo vai transbordando e enchendo ele. Eu quero mais um versículo, vai. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra. O segundo homem veio do céu. Então agora você escolhe quem que vai dominar a tua vida. O primeiro homem do pó da terra ou o homem que veio do céu? O homem do pó da terra é o nervosão, bravão, que desobedece. O homem que veio do céu é aquele que sobra a vida. E você pode escolher a imagem de qual você quer ser. Eu quero ser imagem e semelhança do primeiro Adão, ou quero ser imagem e semelhança do segundo Adão? Eu quero usar as roupas de Adão. Qual que eram as roupas de Adão? Tanguinha de foinha para esconder o pecado. E qual que é as roupas de Jesus Cristo? Venha após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse assim, vocês vão ter o que comer, vocês podem ficar tranquilos. Vocês vão ter o que vestir, pode ficar tranquilo. Mas vocês vão ter também uma vida de perseguição por causa do meu nome. Mas eu prometo para vocês, tem uma casa preparada para vocês no reino do meu Pai. Eu vou falar para vocês uma coisa, a gente até vive uma vida boa demais da conta. Olha, não vi ninguém, no nosso país nem tem leão para jogar nós para os leões. Tem uns que falam mal de nós, critica, perturba. Mas preste atenção, a gente vive uma vida muito boa. Vamos um versículo, vai. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. E aí, qual que é as roupas que você está usando aí? Jesus passeando no meio da gaçunde, e ele chega e coloca a mão no teu ombro. E ele pergunta assim, amigo, que roupas são essas? Amigo, que vida é essa que você está levando? Amigo, que pecadaiada é essa que você está escondendo debaixo do tapete aí? Eu estou querendo soprar em você, gerar vida, e você aí fica vivendo essa obscuridade aí do mundo. Último versículo agora, vai. Não, penúltimo. Como tivemos a imagem do homem terreno,
assim teremos a imagem do homem celestial. 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Quer viver uma vida carnal? Pode viver, mas não vai entrar no céu. Quer viver do seu jeitão? Pode viver, mas não vai herdar o reino do céu. Pastor, será que eu sou marcado? Será que eu não sou? Muitos são chamados. Os escolhidos deixam ser trabalhados pelo Espírito Santo. E aqueles que são trabalhados pelo Espírito Santo, eles produzem os frutos do Espírito Santo. Então, se você não produz, se a tua vida está do mesmo jeito, se você não muda, tchau, tchau, Piquitita, tchau, tchau. Fernandes Lima cantava um louvor na igreja. Ele dizia, foi pro Beleléu. A antiga serpente foi pro Beleléu. Mas todos os dias, o homem espiritual, Jesus Cristo, ele está aqui, ó, comunicando comigo, com você. Respira fundo aí. O homem natural respira oxigênio. O homem espiritual respira o cheiro suave de Cristo. O homem natural tem os seus pensamentos no mundo natural. O homem espiritual pensa nas coisas do alto. E quando ele pensa nas coisas do alto, ele é tocado pelas coisas do alto. Quem que essa noite quer ser tocado pelas coisas do alto? Eu tenho 5 minutos só para ser tocado pelas coisas do alto, hein?